Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? E aí, espero que esteja tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Noemi. Eu falo sobre a vida de solteiro depois dos 30. Eu já estou com 40 anos, mas continuarei falando. Quando eu comecei a gravar o meu primeiro vídeo, ainda eu estava na faixa dos 30 anos, tá, gente? Então, assim, super convido você a compartilhar os meus vídeos, a comentar, a comentar, a divulgar, porque tem muita gente que é solteira, que já passou dos 40, dos 50 e acha que está sozinho no mundo. Então ajude essas pessoas, por favor, seja um mensageiro da paz, ok? Ficarei muito feliz. Desde já eu quero agradecer muito, porque assim, o meu canal ele já tem mais de 100 inscritos, eu pensava que ia ter só 5, e aí Deus já me surpreendeu com mais de 100 pessoas já no meu canal. Isso é uma felicidade muito grande para mim e vocês não têm noção como que os comentários de vocês me incentivam a falar, né? Tem pessoas que têm me procurado, que têm se identificado e, gente, ó, gratidão, gratidão mesmo, eu vou agradecer porque quem agradece cresce, né? E eu quero muito que esse canal exploda, que ele cresça bastante, tá bom? Quero agradecer também muitos que já estão me conhecendo, que me mandam mensagem, que me dão feedback, que compartilham. Eu tenho sido surpreendida, não somente por mulheres solteiras, mas também por mulheres casadas e por homens. Porque a princípio eu pensava que o meu canal ia ser destinado mais a mulheres, mas estou tendo comentários masculinos. Isso, ó. É muito legal, parabéns. E pode escrever mesmo, homens. Se soltem, soltem as suas ideias, mandem aí pra nós, que nós queremos conhecer vocês também, né? Claro, claro, claro. Gente, eu vou falar hoje de um assunto que aconteceu tanta coisa comigo que assim, eu fico, meu Deus, eu tenho que fazer pautas para falar sobre várias coisas que me aconteceram. Eu mudei de casa, estou morando sozinha de tudo agora. Antes eu morava num terreno que era da minha tia, agora estou morando totalmente assim, independente. Tá uma delícia, minha casinha nova, muita alegria. Ai, é muito bom. E eu estou fazendo caminhada, né? Aos finais de semana, até para eu conhecer mais o bairro, então eu faço caminhada. E esses dias eu caminhando, eu pensei num assunto sobre direção. Eu conheço muitas mulheres, eu vou falar de mulheres, tá? Porque homens têm 18 anos, a primeira coisa que eles vão fazer é tirar carta, né? Tirar carta de habilitação e já vão dirigir. Parece que homens, eles já dirigem assim, eles já nasceram com esse dom, né? Não precisa nem pegar muita aula que eles dirigem. Agora, nós mulheres já somos meio travadas, né? Eu conheço, foi o meu caso também. Eu conheci muitas mulheres que vieram a dirigir depois dos 40, depois dos 30, né? Então, eu não levantei nada estatisticamente, eu tô falando da minha vida, tá, gente? Do que eu conheço. Então, assim, eu não vou ficar falando pra vocês, segundo o IBGE ou bererê barará, não vou falar assim, mas se você olhar ao seu redor e pegar sexo masculino e sexo feminino, quem dirige mais rápido e quem tem mais habilidade para dirigir são os homens, né? É tanto que tem um monte de piadinha machista que fala que mulher no volante, perigo a todo instante. Então, assim, eu quero muito falar da minha vivência, o que aconteceu comigo, tá? Eu sou criada pelo meu pai e pela minha mãe, né? E eu tenho 2 irmãos, então eu sou a única mulher. Caçula ainda, né? Não basta ser mulher, tem que ser a caçulinha da família. E aí, gente, meus irmãos casaram super cedo, também dirigiram muito rápido, e eu não acompanhei, eu não consegui acompanhar eles na direção, né? Eu sou totalmente diferente, porque eles casaram, eu não casei, eles têm filhos, eu não tenho. Eles dirigiram mais rápido, eu não dirigi, né? Então, assim, pra mim foi sempre um desafio dirigir, e eu precisava dirigir. Porque eu morava em Itapecerica da Serra, município de São Paulo. Sabe aquele programa da Fazenda, da Record? Então, Itapecerica da Serra, isso, só que eu morava no Jardim das Oliveiras. Gente, é muito longe. É muito longe, assim,
Qualquer coisa que você vai fazer em São Paulo, aqui já é demorado. O que leva, assim, num raio de 5 a 10 quilômetros, 1 hora, pra gente que mora em Jardim das Oliveiras, que mora, né, que morava, levava 2, 3 horas. E aí me veio o desafio de dirigir, porque eu fazia faculdade, eu estudava. Só que aconteceu o seguinte, a Noemi não entendia, não tinha coordenação motora. O meu pai tentou me ensinar a dirigir, ele falava breca, o que eu fazia? Eu acelerava. Meu pai falava acelera, o que eu fazia? Eu brecava. Então assim, meu pai não teve paciência de me ensinar. Fui pra escola, tentei aprender, não consegui, gente. Foi horrível. Fiz até aquela psicólogo da direção, sabe? Que você conversa com o psicólogo conversa com você. Gente, nada. Eu não conseguia dirigir. E aí veio a minha frustração, porque assim, a Noemi aqui estava atrasada. Quem as minhas amigas com 19, 20 anos já dirigia, eu, em 2004, com 24 anos, eu não tinha carta, porque eu não conseguia dirigir, né? E assim, era terrível, né? Terrível. Tentei, gente, tentei. Para vocês saberem a minha história, eu vou encurtar assim para vocês entenderem. A minha carta saiu com muita jejum e oração. Eu tirei carta em 2004, tá? Tirei, mas assim, naquelas, fazendo aquelas aulas, repetindo tudo, mas depois, quando eu passei, eu não conseguia pegar no carro. Eu começava a vacilar. E eu, no meu pensamento, eu achava assim, se eu estou errando, então eu não sou capaz de dirigir. E aí foram passando os anos, meu pai era vivo, meu pai não tinha paciência de me ensinar a dirigir. Eu não encontrava ninguém assim com paciência para dirigir. Só que as circunstâncias e as dificuldades, elas iam afunilando e cada vez mais, tipo, você tem que dirigir, você tem que dirigir. Aconteceu que o meu pai, ele ficou doente. Meus irmãos já eram casados, tinha carro em casa, mas ninguém dirigia. E todas as vezes assim que o meu pai começou a passar mal, a gente chamava os vizinhos. A gente quem? Eu e a minha mãe. Nós chamávamos os vizinhos. Aí o pessoal falava, nossa, vocês com carro em casa e não conseguem dirigir. E assim, né, eu me sentia muito mal por isso. Eu me sentia a pior, sabe? Acho que o cocô do cachorro era mais valioso do que eu. Desculpa a expressão, mas era isso que eu me sentia muito mal, porque todo mundo dirigia. E eu sonhava com as pessoas dirigindo, e eu nunca dirigia, sabe, no sonho. Então aquilo estava assim muito dentro de mim. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a orar e comecei a falar, não, eu vou dirigir, eu vou dirigir. Gente, nesse período, eu estava num momento muito conturbado da minha vida. Minha mãe doente, porque quando meu pai adoeceu, a minha mãe também adoeceu. Eu tinha que fazer faculdade, eu trabalhava, eu pegava ônibus. Olha, para vocês, só para vocês sentirem o drama. Eu morava em Itapecerica da Serra, fazia faculdade em São Bernardo do Campo, na Universidade Metodista de São Paulo, e trabalhava, sabe aonde? No Jardim Sul, que é do outro lado do mundo. Então eu acordava 4 horas da manhã, ia para a faculdade, da faculdade eu ia para o serviço e do serviço eu ia para casa. Eu saía do serviço 10h30. Sabe quase que eu chegava em casa? Quase meia-noite, ou mais de meia-noite, muitas das vezes. Isso quando o ônibus não quebrava e eu ia a pé do Jacira. Quem conhece ali essas quebradas sabe do que eu tô falando. Ia a pé do Jacira até em casa andando. E aí essa situação eu comecei, não é possível. E tinha um carro na garagem, né? Tinha um carro na garagem. A minha vida foi muito tumultuada nesse período. Quando eu comecei a fazer faculdade, meu pai teve derrame cerebral, meu pai acabou falecendo e eu não conseguia dirigir. E aí eu comecei a fazer um acompanhamento com uma psicóloga. Ela chama Bárbara. Nossa, esse nome não é à toa, meu. Essa mulher, ela chama Bárbara e ela é extremamente uma pessoa bárbara. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Quando eu comecei a fazer acompanhamento terapêutico com ela, ela começou a falar pra mim, Noemi, qual que é a sua dificuldade com o carro?
E aí eu comecei, olha, Bárbara, tem acontecido isso, isso, isso. E ela me deu, gente, dicas maravilhosas. Dicas assim poderosas. Ela começou a falar pra mim: você vai chegar na sua casa e você vai conversar com o carro. Eu conversar com o carro? Sim, você vai conversar com o carro. Você vai falar que você é amiga dele, que você precisa dele, que ele também é seu amigo. Meu, ela foi me dando umas aulas que eu comecei assim, eu falei assim, gente, parece coisa de louco, mas eu vou fazer isto sim, porque eu sou uma mulher solteira, não tenho namorado, não tenho mais pai para dirigir, meus irmãos estão ocupados com os afazeres de casados deles, de vida deles, minha mãe precisa de mim, então eu preciso dirigir. Gente, olha, essa história é muito fofa. E eu tô contando isso pra você porque eu sei que tem muitas mulheres que estão na mesma situação que eu já passei na minha vida. Tem muitas mulheres que não dirigem, que têm medo, que não tiram nem a carta, que nem foram ver o preço da carta porque elas acreditam que isso é impossível. Mas não é. A sua vida não pode parar porque você não conseguiu aquela pessoa para dirigir para você. Você, mulher, vai dirigir para você. E se tem um homem também nessa situação que tem medo de dirigir, você também precisa desse ânimo. Então eu tô falando para você. E tô falando porque eu sei que vai servir de efeito. Vai ter uma causa aí maravilhosa para depois vocês escreverem nos comentários. Aí tá, vamos lá. Essa situação foi afunilando, eu começava a conversar, gente, sabe que carro que era? Era um Santana 2.0. O carro é muito potente. Para quem dirige sabe que o carro, naquela época, o carro ele era pesado. Então assim, eu escutava muito das pessoas falando assim para mim: você precisa começar a dirigir num carro que ele seja mais 1.0, um carro melhor e não sei o quê. Meu, não tinha isso para mim. Que carro que eu ia pegar? Eu não tinha dinheiro para comprar carro. Então era aquele Santanão mesmo. Comecei a conversar com o Santana, falava para ele que eu gostava dele, que ele era lindo, maravilhoso e que eu precisava trabalhar, eu precisava ir para a faculdade. E naquilo, meu povo, Deus preparou um anjo maravilhoso do céu que chama Marta. É uma irmã que ela fala assim: olha, Noemi, ela é lá da terrinha, sabe, lá de cima. Olha, Noemi, quem vai te ensinar a dirigir é Jackson, que é o filho dela, que também é amigo de infância de muito tempo. Ele é paciente, ele é bom pra dirigir, você vai dirigir com ele. Sério, irmã Marta, vai, você vai ajudar. Aí, gente, nessas horas a gente vê a força dos amigos, a força daquelas pessoas que querem o seu bem. Eu tô falando, eu tô quase aqui chorando, porque é muita emoção. Aí eu falei, irmã Marta, mas é sério? Sim, a gente vai, o Jackson vai te ensinar. A gente vai marcar os dias. Aí, gente, começou um mutirão para Noemi começar a dirigir. Nisso, meu povo, eu tô lá trabalhando, estudando, minha mãe doente, minha mãe teve câncer, minha mãe morreu em 2010, né? É uma outra história, mas eu quero falar para você, se você tá passando por um turbilhão como eu passei, sempre vai nascer alguma coisa de boa nessas experiências que você tá vivendo. Então assim, não desista, persista, persista. Vai por mim que você vai se dar muito bem na vida. Nisso, meu povo, aconteceu que eu tive aulas com o Jackson. O Jackson foi a pessoa mais atenciosa da minha vida, assim, sabe? Jackson começou, não, Noemi, vamos dirigir. E tem umas estradas em Itapecerica da Serra que chama Estrada do Mombaça, do Jacira. A gente ia lá pra represa e eu e aí eu senti que o carro era meu amigo. Parece loucura, mas o Santana começou a me atender. Eu comecei a pisar certinho, eu comecei a brecar com o pé direito certinho, com o pé esquerdo também eu passava lá a marcha, sabe? Tudo foi funcionando. E eu escrevia: para começar a ligar o carro, tem que virar a chave, porque isso não entrava na minha cabeça. Eu escrevia, eu tenho um senso meio jornalístico, né? Então eu escrevi: para passar a marcha, joga pra perna, depois vai pra primeira, joga pra frente. Quando o carro já estiver engatado, vai soltando aos poucos, vai tirando o pé da embreagem pro carro não morrer. E aí eu escrevia e perguntava para as pessoas: e aí, o que mais que tem que fazer pro carro não morrer?
na subida. Gente, foi passando um tempo que o meu pai não viu eu dirigindo. Foi muito triste, meu pai não me viu dirigindo, mas a minha mãe viu eu dirigindo. E para honra e a glória do Senhor Jesus, eu dirijo hoje, se for para eu pegar uma estrada, como eu já peguei, se for para viajar para outros municípios, outros estados, eu dirijo, gente. Eu consegui dirigir, gente. Eu dirijo assim. Eu já escutei até gente falando que isso daí, ó, é machista, tá? O que eu vou falar, mas eu já ouvi gente falando assim: nossa, Noemi, você dirige igual homem, você dirige bem pra caramba. Dirijo bem pra caramba. Só que vocês não viram. O Santana, eu bati o Santana. Não foi uma e nem duas vezes. Mas eu tirei o medo de dentro do meu coração. E quando o medo vinha, sabe quem era o meu condutor também principal, que estava ali? Condutor principal, porque eu dirigia, mas ele dirigia comigo, o Espírito Santo. Tinha vez que eu pegava umas estradas, assim, estrada da Mombaça, que é muito escura, e nessas épocas de inverno, vinha uma neblina assim, daquelas. Sabe o que acontecia? Eu falava: Espírito Santo, dirige comigo, vem comigo, que eu preciso. Eu comecei a dirigir sozinha, porque antes eu tinha medo, então sempre alguém tinha que estar do meu lado dirigindo. E aí, gente, nessas minhas dificuldades, sempre tiveram anjos me ajudando. Se eu começar a falar aqui, eu vou até falar assim: poxa, esqueci de fulano. Mas teve a Tatiana, que me ajudou. A Tatiana vinha de Itapecerica até o Santa Júlia me guiando. E aí, eu não deixei o medo me dominar. Eu comecei a dirigir. Hoje eu vou para tudo quanto é lugar. E sabe o que eu escuto de muita gente? Eu escuto assim: você é muito independente. Mas sabe como que criou essa independência? Eu colocando a minha cara a tapa. Eu não parei na primeira batida que o carro teve. Eu não desisti no primeiro salavanco que o carro deu. Graças a Deus eu nunca bati em ninguém, já bateram em mim pra caramba. O que eu batia era assim, na parede, sabe? Na hora de estacionar, na hora de colocar ré, o carro era muito grande. Mas, pra isso que existe funilaria, entendeu? O carro bateu, não é pra você parar de dirigir, é pra você ir lá arrumar o carro, ou não arruma o carro, porque você vai ficar gastando dinheiro. Espera você ter bem firmeza mesmo, e aí depois você arruma o carro. Mas não pare de alcançar o seu objetivo. Quem dirige tem uma liberdade sem fim. Não somente para ir ao supermercado, não somente para servir o outro, para levar a mãe, o pai, o irmão, a grávida que está dando a luz. Não, mas é para você mesmo. Você, mulher, precisa dirigir, você precisa ir em lugares que às vezes muita gente vai falar assim: eu não tô afim de ir. O acesso lá é muito difícil. Você vai, pega o seu carrinho, ó, e puxa o carro, entendeu? Literalmente, puxa o carro. Então assim, ó, tô aqui contando pra você que você precisa dirigir, mulher. Você precisa se soltar da aba de alguém. Mas eu fico esperando fulano. Isso, fica aí esperando fulano. Fulano vai passar, não vai te dar carona. Então assim, você tem que investir em você. Joga fora esse medo, beija o carro. Gente, olha, depois tem tanta história. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas assim, eu vou falar uma coisa. Depois de muito tempo, meu pai morreu, minha mãe morreu, eu tive vários problemas, e aí eu comprei um carro, né? Deus me ajudou, teve um outro anjo na minha vida que me ajudou a comprar o carro. Eu não comprei o carro porque eu não tinha renda, não tinha como comprovar a renda, mas uma prima minha muito querida, chamada Sandra, ela me ajudou a comprar o carro. Ela emprestou o nome dela, eu fui lá, honrei todas as parcelas, nenhuma parcela ficou em atraso, honrei o compromisso que ela me emprestou. E aí eu tive o meu primeiro carro, né? Comprei o meu carrinho, gente, ia com ele para tudo quanto é lugar. Eu vendi o meu carro agora em 2020. Depois eu conto essa outra venda do carro, que vai ficar num outro vídeo, que, aconteceram coisas assim maravilhosas, muito engraçadas comigo, e me senti super realizada em dirigir, tá? Então, o vídeo de agora, ele não tá falando sobre como de você ser feliz porque você não casou. Isso faz parte de uma das coisas assim que você pode colocar o seu foco na direção.
tá? Que só depende de você. Tem coisas que não dependem de você, mas dirigir depende de você, né? Ah, Noemi, eu não tenho dinheiro para comprar carta. Parcela, né? Quanto que é uma carta? Ah, mas eu nem tenho carro. Começa a chamar o carro. Começa a chamar coisas boas. Tira o foco de porque você nunca casei, eu sou a pessoa mais infeliz dessa terra. Ai, porque todo mundo namora. Tá, todo mundo namora. Você não namora, então vai dirigir, vai viajar, vai caminhar, vai fazer outras coisas que te dá direito. Entendeu? Você vai ver que dirigir é vida. Vai por mim, né? Vai por mim. Vai por mim. Tá bom, gente? Ó, amo vocês. Escrevam aí, falam o que vocês acharam, tá bom? Amo vocês. Beijão. Fiquem com Deus.